Hoje quero falar contigo a respeito da queda, o momento que o homem pecou e se separou de Deus por conta do pecado. Por isso, pegue tua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Leia comigo. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Esse momento, esse texto, se refere logo após o homem pecar, logo após a queda, logo após o homem ter feito uma escolha de desobedecer a Deus, uma escolha de se rebelar contra o próprio Deus. Mas nós olhamos e podemos avaliar algumas coisas em relação à queda, algumas coisas que esse texto mesmo nos aponta. Eu quero que você pense comigo, quais foram os motivos da queda do homem? Se o homem vivia uma vida perfeita, se o homem estava em comunhão com Deus, que a Bíblia nos mostra, se o homem tinha sido criado para governar sobre todas as coisas, toda a obra das mãos de Deus, por que o homem pecou? Quais foram os motivos da queda? Eu quero apontar alguns junto contigo. Primeiro motivo, nós podemos dizer que foi orgulho. A Bíblia relata no início, desde o versículo 1 do capítulo 3, que no momento em que a serpente começa a falar com Eva, a serpente aponta algo para ela e fala assim: olha, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. E isso despertou algo na Eva que ainda não existia dentro dela, que foi o desejo de ser igual a Deus, de se tornar como um Deus, conhecedor do bem e do mal. Então isso foi o orgulho que entrou no coração. E também vemos que outra coisa que ocasionou, outra coisa que começou a brotar no coração deles foi uma inconsequência. Deus havia falado com Adão. Deus havia dito assim: olha, não coma do fruto, porque no dia que você comer você vai morrer. Deus já tinha dado esse apontamento para Adão, para que Adão não fizesse. Deus, com isso, também deu a liberdade para o homem fazer a escolha. Deus apontou uma escolha voluntária. Mas Deus disse: não faça porque não é bom, porque isso vai trazer uma consequência. E nós vemos então que o homem, ele foi inconsequente nas suas escolhas. Deliberadamente, sem avaliar esta consequência que viria sobre a sua própria vida e sobre toda a descendência, toda a raça humana, ele foi inconsequente nas suas escolhas. E ele então escolheu desobedecer a Deus. Então os motivos da queda podemos dizer que foi orgulho, que foi inconsequência. Talvez tantos outros ali que brotaram no coração, mas eu quero ressaltar apenas esses dois. Que levaram o homem a essa separação de Deus. Olhamos que o homem também tinha essa escolha voluntária. Vemos pelo texto que Deus havia dado a liberdade para o homem fazer a escolha. Olha, homem, não coma, mas você tem a liberdade de escolher. Você não foi criado para isso, mas você pode escolher isso. Só que escolhendo isso, tenha ciência que isso vai ter consequência. Então nós olhamos essa escolha voluntária do homem. Também quero fazer um outro apontamento que nesse texto mostra a tentativa do homem de uma justificação. Nós vimos que o texto fala assim: e eles pegaram folhas de figueira e tentaram cobrir a sua nudez, porque eles viram que estavam nus. É interessante porque o homem foi criado e Deus não colocou roupa no homem. O homem sempre estava nu, mas ele só percebeu que estava nu após a queda. Após o momento que o pecado entrou no seu coração. Aí então ele olhou e falou: eu estou nu, porque o pecado já estava dentro dele. Então uma tentativa de justificação, de auto-justificar-se, é o que o homem faz quando ele peca. O homem, ele normalmente busca uma tentativa de justificação, ele tenta se justificar pelas suas próprias forças, pelos seus próprios meios. É a maneira que o homem encontra. Também olhamos nesse texto, podemos apontar as consequências que esse pecado trouxe. A perda de privilégio que o homem teve. O homem estava no jardim e ele vivia de tudo aquilo que o jardim produzia. O homem não precisava trabalhar. Uma das consequências logo após o pecado, ainda no capítulo 3, diz que do suor do teu rosto, homem, comerás o teu pão todos os dias. Quer dizer, agora, para você comer, você vai ter que trabalhar. Agora, o homem foi expulso do jardim e ele ficou separado de Deus. Como consequência, essa perda de privilégio, o homem perdeu o contato com Deus. O homem ficou separado de Deus por conta do pecado.
O homem não tinha mais acesso a esse jardim onde estava a presença de Deus. E o homem tinha sido criado para viver essa presença, para usufruir da presença de Deus todos os dias da sua vida. Porém, com essa escolha, o homem se perdeu. E o homem escolheu viver uma vida independente de Deus. Uma vida por sua própria conta e risco. Uma vida com as suas próprias escolhas. Ele não quis se entregar de uma maneira de coração, ele não quis se entregar ao desejo, aquilo que Deus tinha para ele. E ele escolheu o seu próprio caminho. E sofreu toda a consequência que nós já conhecemos e vemos tantas outras que hoje ainda tem vindo sobre a vida do homem, por esta separação de Deus. Tanta coisa que temos contemplado. A minha oração hoje é que você possa reconhecer que se você não voltou para Deus, você tem uma oportunidade. Que você possa reconhecer que essa não foi a condição original do homem. Deus não criou o homem com este propósito e o abandonou. Muito pelo contrário. Deus criou mecanismos hoje para trazer o homem de volta. Nós não falamos sobre isso hoje, mas você já sabe que a pessoa de Jesus pode nos levar de volta para Deus. A queda nos separou, mas Jesus não nos leva de volta a Deus. Por isso a minha oração é que você realmente reconheça essa verdade, reconheça a tua condição de separado de Deus e possa ter o desejo no teu coração de voltar para Deus. Deus abençoe a tua vida.